desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, pedindo a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas e famílias. Mesmo em época de pandemia, também em fase vermelha, assim entendeu o governo, que a igreja é uma atividade essencial e a gente entende a importância disso, para
não apenas para o alimento da nossa fé, mas até para trabalhar bem nossa cabeça, cuidar da nossa alma, do nosso corpo, espírito, para que o Senhor Jesus possa cuidar de todos nós. Então, você é sempre bem-vindo no nosso meio, como você em casa também, participando da live, também é bem-vindo em nome de Jesus. Quero convidá-los a se colocar em pé e nós vamos buscar a presença de Deus em oração, pedindo que o Senhor Jesus cuide de nós. Apenas lembrando, eu falei aqui da fase vermelha, apenas lembrando, eu estou aqui a pelo menos uns 8 metros de distância de uma pessoa, Então, por isso que eu estou sem máscara, mas todos estão com máscara, com distanciamento social, e com álcool em gel. Então, a gente está tendo aqui todo o cuidado. Então, você que está em casa, se quiser participar, nós temos aqui todo o cuidado para que a nossa parte seja feita e confiemos em Deus sobre todas as coisas. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer o cuidado que o Senhor tem conosco, as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, o privilégio de estar na Tua presença, na Tua casa, pedindo proteção e cuidado. Pedindo, ó Pai, que o Senhor possa também abençoar nossa alma, protegendo-nos, ó Deus, no sentido espiritual, livrando-nos do mal, não apenas físico, mas o mal espiritual, o pecado, dá-nos uma vida santa. É por isso que nós nos reunimos, ó Deus, para alimentarmos a nossa fé e para termos o refrigério na nossa alma, a renovação da nossa esperança na comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos, mesmo à distância. Louvamos o Senhor por tudo que o Senhor já tem feito e fará no nosso meio nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra em Deuteronômio capítulo 11. Vamos ler dos versos 26 a 32. Deuteronômio 11, de 26 a 32. Na caminhada do deserto, Deus deu ordens a Moisés para que assim que entrassem na terra prometida, pudessem orar, pedindo a bênção de Deus para aqueles que vivessem na obediência e, ao mesmo tempo, amaldiçoasse aqueles que fossem desobedientes. Aqui há um resumo deste texto, versos 26 até o 32. Eu leio e os irmãos acompanham, por favor. Que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciareis a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuíres a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-las-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Portanto, palavras de bênção aos obedientes e palavras de maldição aos desobedientes. Essa palavra vale para a gente hoje. Estamos dispostos a obedecer ao Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, ou vamos viver conforme a nossa cabeça, desobedientes à ordem de Deus. A bênção e a maldição estão postas diante de nós. E no 52, nos convida a louvar o nosso Senhor Deus poderoso, Rei absoluto sobre todas as coisas, glória e coroação, saudai o nome de Jesus. E no 52, vamos louvar ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilha
cruz com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Amém. Vamos assentar, irmãos? Nós vamos ter uma palavra de oração neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que Deus continue nos guardando e protegendo, livrando de todo mal. Orar por aqueles que estão passando por necessidades. A crise que atravessamos tem afetado não só a saúde, e a gente tem acompanhado isso bem de perto, mas tem afetado também a sociedade de maneira geral, a economia, né, as famílias. Tem sido realmente bem difícil para todo mundo. Então vamos colocar diante do Senhor o nosso clamor, ao mesmo tempo que podemos agradecer a Deus por estarmos aqui, vivos, com saúde, protegidos, guardados, amparados. Deus tem sido bom e fiel. Fica uma palavra de saudação, né, de pêsames à família da Fátima, né, que perdeu o Álvaro, irmão querido nosso. Então, um abraço à Fátima, a toda a família. De fato, o Álvaro vai fazer bastante falta para a gente, né? Que Deus possa trazer bastante conforto a toda a família, em nome de Jesus. Então, eu queria deixar à vontade uma oração voluntária, intercedendo, agradecendo, colocando diante de Deus as nossas necessidades. Então, uma oração voluntária, por favor, um irmão ou irmã, ore a Deus por nós neste momento.
Amém. Antes de lermos o texto para meditação, para estudo nosso, deixa eu passar alguns avisos para vocês, e eu faço isso agora, eu costumo fazer sempre no final do culto, mas vou fazer agora para que, quem sabe, quem está em casa também possa participar desses avisos. Primeiro, nós estamos concluindo, bem concluindo mesmo, eu vou chamar assim, a primeira etapa da nossa construção. Acabamos a nossa casa, está na fase final, essa semana é possível que ela termine. E eu sei que alguns irmãos de manhã agora já foram dar uma olhada, ela está aberta para visitação, quem quiser. Eu só peço que vocês tenham bastante cuidado, porque você vai reparar lá que a gente tirou toda a terra, então tem um buraco do lado, então a passagem ali está um pouco perigosa, principalmente com crianças, então a gente toma bastante cuidado nesse sentido. E vamos orar para que a continuidade da construção possa acontecer de uma forma para a glória de Deus e também para benefício de toda a igreja. Nós temos 2 assembleias marcadas, tá ok? 2 assembleias marcadas. Peço a atenção de vocês, eu já pus na rede IPU para que você acompanhe, estão aí agendadas. Então, dia 11 de abril, a assembleia ordinária que vai cuidar do orçamento da igreja. Movimento financeiro do ano passado e orçamento será durante a escola dominical. Então, 11 de abril vai ser um domingo de manhã, tá ok? Então, a igreja está convocada para participar dentro do cuidado dos protocolos que nós estamos tendo. E dia 16 de maio, então já mais para frente, teremos, por ocasião do culto da noite, vamos fazer um culto bem menor, mais curto, e depois fazemos a assembleia extraordinária para eleição de um diácono e 2 presbíteros. Estão vencendo os mandatos do diácono Felipe Cerqueira e dos presbíteros Edson e Jean. Ok? Então, nós estamos marcando esta eleição extraordinária, já está na rede IPU, você pode acompanhar também. As indicações podem ser feitas, como de costume a igreja tem feito, faça para um dos presbíteros, tanto para diácono quanto para presbítero, ok? Então, louvamos ao Senhor, porque a igreja continua caminhando, mesmo com todo o cuidado, Deus está cuidando da gente. Quero convidá-lo a abrir, então, a palavra de Deus. Há um detalhe mais, eu falei no começo do culto, nós entramos na fase vermelha. Então, já falei aqui o cuidado que nós temos, eu estou bem distante de todos aqui, então eu estou sem máscara, mas toda a igreja está bem cuidadinha com máscara, o distanciamento entre os bancos, sentando uma família em cada banco, a gente está cuidando disso direitinho, mas eu vou pedir para que assim que termine o culto, a gente não faça aglomeração. A gente tenha o devido cuidado e a gente já caminhe para a casa direitinho, sem nenhum tipo de aglomeração. A gente respeite aí bem, primeiro, as nossas autoridades e depois o respeito um para com o outro, que é muito importante. Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Versículos 30 a 35. Josué 8, de 30 a 35. Diz assim o texto. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas sobre o altar sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca da aliança, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei
a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ler, estudar, aprender e viver os teus ensinos. Capacita-nos agora, Pai, dando o direcionamento do teu Espírito, para que a palavra fale poderosamente conosco. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Em época de pandemia, nós realmente ficamos desnorteados, sem saber qual é o caminho a seguir, que direção tomar. Se você ouvir um pouquinho de noticiário, ao invés de esclarecer, acho que a gente fica mais confuso ainda. Não é verdade? Fica em casa ou sai de casa? Até tem um vídeo engraçado que uma pessoa fez, né? Acho que você já deve ter visto. Fica em casa ou sai de casa? Abre o comércio ou fecha o comércio? Toma vacina ou não toma vacina? O remédio é bom ou não é bom? Não é verdade? Cada um fala uma coisa, a gente fica meio desorientado. E vai ver quem tem a razão. Todos eles? Nenhum deles? É tão difícil. E não criticamos, pelo menos eu não critico. Estamos diante de uma doença extremamente nova, da qual somos cobaias. Não é verdade? Não, as coisas estão acontecendo ainda. Portanto, o que fazer? Bom, esse texto, ele foi escrito durante uma crise. Não a crise da pandemia que enfrentamos hoje, mas foi uma crise um pouco diferente. Deus havia prometido para o povo de Israel que assim que saísse do Egito, eles entrariam na terra prometida e passariam a habitar na terra que mana leite e mel. E Deus daria bênção a este povo, desde que esse povo fosse fiel. Por causa do pecado do povo, eles caminham 40 anos no deserto. Você conhece muito bem a história. Até que Moisés morre, Josué assume a liderança e o general de exército começa a avançar Canaã, a conquista da terra que Deus havia determinado ao povo. A primeira batalha contra Jericó foi algo especial. Deus abençoou de tal forma que o povo não precisou nem levantar a espada, com cântaros, com músicas, com jarros quebrados, com gritos, com alaridos, com vozes. Deus fez aquela muralha cair e a vitória veio em nome do Senhor dos Exércitos. E o povo achou que isso seria fácil ao longo de toda a jornada. Na verdade seria, mas decidiram pecar contra o Senhor. E Acã e sua família escondem alguns despojos da guerra, alguns restos da guerra, prata, ouro, algumas capas preciosas, e eles escondem. E aí eles vão lutar contra a segunda cidade, uma cidade chamada Ai. Aliás, um nome bem sugestivo, né? Ai. Uma cidade pequenininha perto de Jericó. Uma cidade bem pequenininha. Sem as muralhas gigantescas, sem os homens grandes, sem o forte armamento. Tanto é que Josué diz, passamos por uma primeira batalha, o povo está cansado da viagem, foi uma viagem longa, na verdade 40 anos de viagem, está todo mundo cansado, então nós vamos montar um exército pequenininho para lutar contra a. E assim foi, mas foi uma vergonha. Foi uma vergonha, essa vergonha passou a ser lembrada 400 anos depois, em cantos do de Israel, mostrando a vergonha dessa derrota por causa do pecado. Então Deus diz, limpa o pecado do meio de vocês, santifiquem a vida de vocês, porque eu vou fazer com que vocês conquistem a cidade. Mas primeiro se preparem, purificando a vida de vocês. O mal foi eliminado, a família foi afastada ou exterminada, conforme Josué 7 coloca. Então eles vão para lutar contra a Ai, a pequena cidade, e destrói a cidade para que possam dar sequência a todo o trabalho. Então, antes de continuar
Josué faz o que Deus havia determinado. Ali na região de Samaria, diante dos montes Ebal e Gerizim, ele proclama a bênção, ou as palavras de bênção e maldição, como Moisés havia dito lá em Deuteronômio capítulo 11, ou Deus havia dito para Moisés em Deuteronômio capítulo 11, e 28 e 29 de Deuteronômio, e ali profere-se então a bênção e a maldição, que se resume em: sejam um povo fiel e obediente, que eu vou andar com vocês e vou abençoar vocês. Me desobedeçam e façam o que me desagrada, e vocês vão sofrer as consequências do peso da minha mão, ou da maldição das minhas palavras e dos meus atos. Era simples: obedeça e seja abençoado, desobedeça e sofra as consequências do erro de vocês. Então agora chegou a hora de ser cumprida esta palavra que Deus disse a Moisés. Josué reúne todo o povo, a arca da aliança, no alto do monte, diante dos dois montes, o povo dividido em grupos, um no pé do monte Ebal, outro no pé do monte Gerizim, e no alto do monte Ebal, Josué, junto com os líderes de Israel e os sacerdotes, os príncipes, ele proclama todas as palavras que Moisés havia determinado. Foi feito um resumo da lei, entalhado em pedras. Um altar de pedra foi levantado, um altar de pedra que não havia sido ainda trabalhada, a pedra não tinha sido trabalhada, então um altar foi feito, e ali foi feito o sacrifício e toda a leitura da lei, pedindo para que o povo renovasse a sua aliança. Bom, o que isso tudo tem a ver com o que eu falei na introdução, com relação a estarmos desnorteados com relação à pandemia que vivemos, à crise que vivemos, é que diante desta crise moral e espiritual que Israel vinha enfrentando, o que trouxe norte e direção foi a palavra de Deus. Compreende isso? O que direcionou o povo no caminho correto e na decisão certa a ser tomada foi a palavra de Deus. Portanto, podemos aplicar isso às nossas vidas nestes dias. A quem ouvir, o que fazer? É lógico que a Bíblia não vai te dar a seguinte orientação: olha, quanto ao Covid, você toma esta vacina, ou você toma este remédio, ou você faz isso, ou você não faz. É evidente que a Bíblia não vai trazer estas orientações, mas eu tenho certeza que a Bíblia vai trazer direção segura para que a gente possa viver em paz. Essa é a proposta que a gente vai trabalhar hoje. Ouvir mais a palavra de Deus e ouvir um pouco menos tudo o que tem acontecido e tem causado tanta dúvida e tantas incertezas para nós. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a leitura da Bíblia na renovação da aliança, a importância desta palavra para o povo de Israel. Primeiro, a leitura da Bíblia aumenta a nossa disposição para cultuar. A leitura da Bíblia aumenta a nossa disposição para cultuar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero adorar a Deus. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu quero buscar a Deus. Veja o que diz o verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. A primeira coisa que foi feita foi um culto. Vale lembrar que o sistema de culto no Antigo Testamento estava totalmente voltado ao sacrifício. Então a primeira coisa que foi feita é um altar de pedras não trabalhadas, e ali foi feito o sacrifício, para que o culto a Deus pudesse ser celebrado. Quando Deus disse para Moisés conversar com o Faraó, para que pudesse libertar o povo, qual foi o propósito de Deus? Para que o meu povo possa me cultuar. Deixe o meu povo ir para que ele possa prestar culto. E assim o povo vai sendo edificado ao longo da caminhada com a palavra de Deus. Os mandamentos foram dados na caminhada do deserto. Toda a lei, toda a instrução que Deus deu a Moisés, e Moisés foi passando o povo ao longo do deserto, ou seja, o povo foi sendo alimentado pela palavra de Deus, e isso motivou o povo cada vez mais a cultuar a Deus, a celebrar a Deus, a adorar a Deus, a sacrificar a Deus. Portanto, a leitura da Bíblia leva o crente a cultuar a Deus. Essa tem que ser a nossa motivação e disposição toda vez que nós nos prontificamos a abrir a palavra de Deus, seja na nossa casa, seja na igreja, no nosso ambiente de trabalho, onde estivermos, a palavra de Deus tem que nos levar a adorar o Senhor.
Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, você fica encantado com as verdades aqui encontradas, com as histórias que temos, com os milagres, com o poder da palavra. E isso nos leva a dizer: Senhor, louvado, glorificado seja o teu nome. É por isso que nós estamos reunidos aqui, porque a palavra de Deus tem transformado o nosso coração pela ação do Espírito Santo de Deus. Assim, mudei aqui. Assim, em primeiro lugar, refletir sobre isso. Ok? Então, assim, em primeiro lugar, refletir sobre isso. A leitura da Bíblia nos leva a adorar, a cultuar a Deus. Segundo, a leitura da Bíblia aumenta a nossa disposição para obedecer. Não apenas para cultuar a Deus, mas agora em segundo, para obedecer. Olha o verso 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se não manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ou seja, tudo que foi feito naquela celebração foi feito conforme Deus havia ordenado a Moisés. Quando eu me disponho a ler a Bíblia, eu sou motivado a obedecer a palavra de Deus. Há um estudo científico que comprova que a pessoa que lê a Bíblia pelo menos 3 vezes por semana peca 50% menos. Faça a experiência. Faça a experiência. Se você se dispuser a ler a Bíblia 3 vezes por semana, você vai pecar 50% menos do que você está acostumado. Às vezes nós queremos vencer a nossa luta contra o pecado, ou seja, obedecer a palavra de Deus. Como é que eu vou obedecer a palavra de Deus? Como é que eu vou obedecer a ordem de Deus? Lendo cada vez mais a palavra, conhecendo mais a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. Não é a sua força de vontade. É só a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar para que a gente seja vitorioso. Portanto, o nosso dever de obedecer a palavra vem exatamente do quanto mais eu me alimento desta palavra. Vale lembrar as palavras de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 21, ele diz assim: quanto mais eu amo a Deus, mais eu obedeço a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou observa, ou cumpre, este é o que me ama. E aquele que me ama também será guardado e protegido pelo meu Pai. Ou seja, há uma ligação entre a obediência na palavra de Deus e o amor que nós temos para com Deus. Quanto mais você se dedica na palavra de Deus, mais ainda você vai ser obediente à palavra de Deus. Terceiro, a Bíblia aumenta a nossa disposição para valorizar a palavra de Deus. Verso 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Eu fico sempre pensando, quando a gente fala de leitura da Bíblia, nesta época do Antigo Testamento, porque hoje é tão fácil você trazer a sua Bíblia para a igreja, não é verdade? Aqui eu tenho toda a Bíblia. Alguém poderia até apontar o celular e dizer: a minha é mais fácil de levar ainda, pastor. Não é verdade? Mas você já pensou na dificuldade deste povo? O texto está dizendo que Josué fez com que um escriba, com que um assistente, escrevesse em tábuas de pedra todo o resumo da lei de Moisés para que fosse lida naquela celebração. Você já parou para refletir sobre isso? A dificuldade que era carregar um pedaço da Bíblia, mas o amor e a reverência que aquelas pessoas tinham para com a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu passo a amar a verdade da palavra de Deus. Estava falando ontem com os adolescentes a respeito do zelo que o judeu tinha e tem com relação à palavra de Deus. Um bebê judeu é instruído na Bíblia desde que nasce,
desde que nasce. Aquele texto conhecido como Shema, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado pelo caminho, andando pelo... Então, toda aquela orientação de instruir a criança no caminho, isso era desde bebê. Com 3 anos de idade, a criança judia entrava numa escola chamada Éder, onde ela era forçada ou obrigada a estudar e decorar os princípios. Ela decorava a Bíblia em muitos pontos, em muitos textos, alguns textos chaves, alguns textos dos Salmos, alguns textos dos livros históricos, alguns textos da lei, eram textos que eram recitados durante as festas e celebrações do povo judeu. Sabe quando tem Dia das Mães, que as crianças vêm aqui cantar, fazer um jogral? Sabe quando isso acontece? Era assim que acontecia com os judeus. Eles decoravam os textos da Bíblia e eles faziam nas celebrações a recitação desses textos, a partir dos 3 anos de idade. Quando a criança completava 6 ou 7 anos, os pais pagavam um tutor, um mestre, um professor. Então, existia um professor remunerado para cuidar daquelas crianças a partir dos 7 anos até os 13. Aquela criança ia aprender os princípios religiosos, não apenas a lei, a Torá, mas iam também aprender os princípios religiosos. E então, quando ela completa 12 ou 13 anos, é assim até hoje, passa por uma cerimônia de transição, quando ela deixa a fase da infância para se tornar adulta. Os meninos passam pelo que é chamado de Bar Mitzvah, que significa filho da misericórdia, e as meninas Bat Mitzvah, que significa filha da misericórdia. Uma cerimônia em que era anunciada a emancipação espiritual, moral, civil daquela criança. Ou seja, ela passava a ser responsável pelos seus atos, principalmente pelo conhecimento da palavra e pelo cumprimento da palavra. Provavelmente, no Bar Mitzvah, que Jesus está ali conversando com os doutores aos 12 anos de idade. Naquela cerimônia, onde ele foi apresentado na sua emancipação espiritual e civil. Então, o judeu tinha um cuidado muito grande pela palavra de Deus, tem até hoje. Evidentemente, o judeu apenas com o Velho Testamento, eles não creem no Novo Testamento. Nós, muito mais que conhecemos a verdade da palavra de Deus, a história de Jesus, somos motivados a confiar e crer. Portanto, a leitura da lei nos leva a amar mais ainda a palavra de Deus. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, a leitura da Bíblia aumenta a nossa disposição para dizer sim a Deus. Para dizer sim a Deus. Bom, não estou me referindo aqui à salvação, por favor, porque salvação não depende de nós. Nós não dizemos sim a Deus com relação à salvação. O que eu me refiro aqui é o dizer sim com relação, ou eu obedeço ou eu não obedeço. Era exatamente esta a proposta que Josué estava passando para o povo. A lei é lida, foi talhada em pedras, foi lida ali, eu vou referir isso daqui a pouco também. E agora Josué faz esse desafio com o povo. E aí? Vamos obedecer a palavra e sermos abençoados? Ou vamos dar de ombros ou de costas a palavra e vamos ser amaldiçoados? A palavra era bênção ou maldição. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu me disponho a obedecer, a dizer sim às promessas de Deus. Diante dessas leituras, o povo foi chamado, conclamado, desafiado e com certeza cumpriu, pelo menos em boa parte, esta obediência à palavra de Deus. A nossa vida com Deus tem que ser pautada exatamente nessas palavras, na direção da palavra de Deus, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, que nós não pregamos linguagem de persuasão, não é esse o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus nasce do Espírito de Deus, que transforma o nosso interior, que muda o nosso coração. E por último, a leitura da Bíblia aumenta a nossa disposição para ouvir os ensinos da palavra de Deus. E aí os versos 34 e 35 nós lemos: depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei.
Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos os estrangeiros que andavam no meio deles. Às vezes nós ficamos cansados porque ficamos 1 hora sentados para prestar um culto a Deus. Às vezes nós ficamos desmotivados porque eu tenho que fazer uma leitura de um texto da Bíblia todo dia de 5 minutos e aquilo me dá um desânimo, 5 minutos por dia. Enfim, nós ficamos muitas vezes desanimados com a nossa vida religiosa. Aliás, vale aqui um parêntese para nós, né? Graças a Deus nós temos um grupo bom, né, na comunidade. Mas quantos que estão em casa agora já totalmente desmotivados da sua fé? Quantos que estão em casa agora não por causa da pandemia? Lógico que alguns estão lá cuidados e protegidos, sabemos disso. Comorbidades, grupos de risco, enfim, temos. Mas quantos estão em casa agora que estão indo trabalhar, que estão indo no banco, que estão indo no comércio, que estão indo na padaria, que estão indo no açougue e que não vêm na igreja? Não é verdade? A Bíblia tem que nos motivar a ouvir a palavra de Deus. O texto diz que o povo em pé. E você imagina aqui uma multidão realmente muito grande, no pé de um monte Ebal, no pé do monte Gerizim, e Josué lê toda a palavra da lei, diz o texto detalhadamente. Eu imagino aqui algumas horas de leitura, e o povo ali todo reverente, em silêncio, ouvindo a palavra de Deus, com os ouvidos bem atentos, com o coração aberto, a mente aberta, não apenas para ouvir, mas para prestar atenção. Sabe por que prestar atenção? Porque não dava para depois do culto ele pôr a Bíblia debaixo do braço e levar para casa e qualquer coisa tirar uma dúvida em casa lendo. Não dava. Eles tinham que prestar muita atenção, porque ali eles tinham que depois passar para os seus filhos. E todos prestaram bastante atenção. Ou seja, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, nos leva a ouvir com mais atenção, com mais dedicação. Sabe por quê? Porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Quem está falando com a gente é Deus. Eu sempre penso nesse sentido. Se a minha pregação não atingir o seu coração, e não é essa a minha preocupação, num primeiro momento, a gente sempre preocupa agradar a Deus, eu sei que a palavra de Deus vai. Então, pelo menos você vem aqui, eu vou ler um texto para você, que hoje foi o texto de Josué, capítulo 8. Vou citar alguns outros. A palavra de Deus nunca volta vazia. Posso ter certeza disso. Desde que você esteja atento a ouvir com atenção a palavra de Deus. Em épocas de crise, como a que nós vivemos agora, a Bíblia continua sendo o nosso melhor alimento. A Bíblia continua sendo a verdadeira fonte de motivação. E, com certeza, a chave da nossa esperança. Temos na Bíblia a nossa maior resposta e maior segurança. A palavra de Deus nos motiva a algumas coisas, e é o meu desafio final. Primeiro, a cultuar a Deus, a buscar a Deus nos dias maus, como diz a palavra. A Bíblia nos leva à presença de Deus. A leitura da Bíblia nos motiva a obedecer os princípios sagrados para sermos abençoados. Quando você obedece a palavra, você é abençoado. A palavra de Deus nos motiva a valorizar momentos de refrigério com o Pai das consolações. Quantas vezes nós somos consolados quando lemos um texto? Estamos tristes, estamos abatidos, estamos chorosos, estamos amargurados com determinadas situações e vamos na palavra de Deus e encontramos ali refrigério para a nossa alma. Aquela palavra que fala profundamente ao nosso coração. A palavra de Deus nos motiva a ter esperança de dias melhores. Então vale, quem sabe, um pouco o desafio. Vamos desligar um pouco dos jornais, né, das notícias, e vamos focar um pouco mais naquilo que vai trazer esperança para a gente. A leitura da palavra de Deus nos motiva a ouvir com atenção a voz de Deus e crer nele como a verdadeira fonte de vida. A palavra de Deus, a leitura da palavra nos motiva a dar mais atenção aos seus santos conselhos do que às vozes desastradas de uma sociedade perdida.
a leitura da palavra de Deus nos motiva a descansar nos braços do Pai amoroso e do Deus poderoso que nos prepara no dia a dia para viver na presença dEle. Portanto, tenha na palavra de Deus o seu alimento, o seu refrigério, a sua fonte de esperança e o seu guia para a vivência diária, para o viver diário na presença do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe a viver na companhia deste Deus maravilhoso pela instrução da palavra de Deus. Nós vamos cantar o hino 334. Um hino que nos lembra do que Cristo fez por nós, preparando-nos também para um momento de ceia. Hino 334. Enquanto cantamos este hino, quero convidar os irmãos presbíteros para que venham à frente tomar assento à mesa do Senhor. Hino 334. Vamos colocar em pé? Cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos orar, preparando-nos para a ceia. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos celebrarmos o Teu nome e dizermos o quanto o Senhor é valioso para nós. Que a Tua palavra seja o nosso alimento diário e possa enriquecer a nossa fé. Muito obrigado, Deus. Prepara-nos para este momento tão especial de participarmos da ceia do Senhor,
bálsamo do Senhor às nossas feridas, que traz, ó Deus, alívio das nossas chagas e com certeza representa aqui o dom mais valioso, que é o dom da vida eterna. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.